Olá, meu nome é Igor Mariano, eu sou fisioterapeuta e nesse vídeo nós vamos abordar dois temas que são bem importantes diante aí do estudo da anatomia. Mas antes de você iniciar, antes de você pegar esse seu caderno para começar a pontuar algumas coisas, eu quero que você dê um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e no final você comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Nós vamos abordar nesse vídeo denominações do corpo humano e posição anatômica. Seja você um aluno de anatomia, um aluno da área da saúde que está começando agora a estudar anatomia, ou você curioso que caiu nesse vídeo aí por curiosidade, ou um link que te mandaram, ou você profissional que está observando a necessidade de relembrar de alguns assuntos, falar de denominações do corpo humano e de posição anatômica é muito base e vai te ajudar a entender assuntos que estão mais na frente, né? Então, quando a gente fala de denominações, quem me conhece sabe que eu particularmente gosto de entender o significado das palavras, porque quando você entende o significado das palavras, o contexto ele fica mais claro. Não sei se vocês já pararam para pensar, já pararam para fazer isso. Às vezes você está lendo um texto e você vai puxando umas setinhas para te ajudar a entender o que significa aquela palavra. E depois que tu entende o significado da palavra, o contexto ele fica claro, pelo menos isso para mim. E aí vai uma dica de estudo. Então, quando a gente fala de denominações do corpo humano, denominar é dar nome, é dar título. Então isso quer dizer, quando eu falo de denominações do corpo humano, eu estou dando nome às partes do corpo humano. Não é de hoje que dar nome às partes do corpo humano vem sendo falado. Lá na era das cavernas, o homem ele dava nome às partes do seu corpo. Com o avanço da tecnologia e nos últimos séculos, nós estamos observando uma padronização nesses termos. Porque durante muito tempo, o que hoje você entendia no Brasil, hoje não, o que você estudava no Brasil, quando você ia para um outro país, você encontrava informações divergentes, informações diferentes. Então era muito difícil para um estudioso ou para um profissional da saúde conseguir atuar em países diferentes, porque os termos eles mudavam. Então já pensou, você estudava aqui no Brasil uma anatomia, quando chegava do outro lado do mundo tinha uma outra anatomia. Então quanto de estudo não era necessário para conseguir desenvolver uma atividade relacionada ao estudo da anatomia, né? Então a gente tem observado que há um paralelo. As pessoas elas estão estudando, a tecnologia ela tem se aperfeiçoado e cada vez mais esses termos eles têm sido vistos como um processo de padronização. Então cada vez mais você observa detalhes, termos que o que é falado aqui, né, há uma necessidade de que seja padrão em um outro lugar, em um outro país, né? Então vamos lá. Denominações do corpo humano. Denominar o corpo, a gente observa que ele já tem ali suas partes. E a parte superior é a cabeça. Então nós temos aí cabeça, pescoço, tronco e membros. Quando a gente fala da cabeça, a cabeça ela tem duas partes. Que partes são essas? Neurocrânio e víscerocrânio. A parte do neurocrânio, nós vamos observar uma região de proteção ao encéfalo. E a parte do víscerocrânio, ou crânio visceral, é onde nós vamos encontrar os principais órgãos aí do sistema sensorial, do sistema digestório, que é a boca, do sistema respiratório, que é o nariz. Então nós temos aí uma complexidade de estruturas e funções na cabeça. Abaixo da cabeça nós vamos encontrar o pescoço. O pescoço, qual seria a função dele? O pescoço ele tem como função unir a cabeça ao tronco. O tronco ele é estudado em partes: tórax, abdômen, pelve ou quadril. Em algumas literaturas você vai observar esses termos sendo utilizados. Então quando a gente fala da região torácica, algumas pessoas ficam numa confusão, né? Tórax, tronco. O que é tronco, o que é tórax? Mas ponha na tua cabeça que o tórax faz parte do tronco.
Então é uma porção do tronco. Abaixo do tórax, nós vamos encontrar a região abdominal. E abaixo da região abdominal, nós vamos encontrar a região pélvica ou quadril. Quando você analisa essa porção, essa denominação, nós estamos observando o esqueleto axial, que é o nosso eixo. Partindo do esqueleto axial, nós encontramos o esqueleto apendicular, que são os apêndices, é o que está associado ao eixo, é o que está ligado ao eixo, podemos dizer assim. Então, o que está ligado ao eixo? Os membros, sejam eles os membros superiores ou os membros inferiores. Quando a gente fala dos membros superiores, existe uma porção que é a raiz dos membros superiores, que é a região do ombro, ou também vista em algumas literaturas, a região axilar. Da região axilar até o cotovelo, nós vamos encontrar o braço. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu pensava que o braço era toda essa extensão. Quando a gente fala de toda a extensão, nós estamos falando do membro, seja ele membro superior direito ou membro superior esquerdo. Então, da região axilar até o cotovelo, nós vamos encontrar o braço. Da região do cotovelo até o punho, nós vamos encontrar o antebraço. E do punho para baixo, nós temos as mãos. Partindo para os membros inferiores, o que a gente observa? Na região da raiz, nós temos ali a região das nádegas, né? As nádegas, a região glútea. Dessa região até o joelho, nós vamos encontrar a coxa. Do joelho ao tornozelo, nós encontramos a perna, nós identificamos a perna. E do tornozelo para baixo, nós temos aí os pés. Quando a gente fala de membros superiores e membros inferiores, o que a gente vai observar? Alguns termos que são bem vistos aí na literatura e também nos prontuários, né? MMSS, MM e I. O que significa isso? Quando eu falo de MMSS, eu estou falando de membros superiores. Quando eu falo de MMII, eu estou falando de membros inferiores. A gente pode observar aí num prontuário MSD. O que significa isso? Mais uma sigla. Membro superior direito. MSE, membro superior esquerdo. MID, membro inferior direito. MIE, membro inferior esquerdo. Deu para entender? Vamos agora entender o que significa posição anatômica, certo? Quando a gente fala de posição anatômica, nós precisamos compreender que essa posição ela é padronizada para facilitar o estudo da anatomia. A posição anatômica, ela é o quê? Uma posição onde o indivíduo está numa postura ortostática, bípede, em pé. Então, essa posição que eu estou numa posição anatômica, onde os meus olhos eles estão direcionados ao horizonte, a minha face está direcionada para frente, os meus membros superiores eles estão ao longo do meu tronco, ao longo do meu corpo, com as minhas mãos, as palmas das minhas mãos direcionadas para frente. Os meus membros inferiores, eles estão em paralelo, então eles estão um do lado do outro, e os meus pés, eles estão direcionados, os dedos, eles estão direcionados para frente. Isso daqui é a posição anatômica. E falar de posição anatômica vai facilitar uma padronização e uma compreensão com clareza de estudos relacionados a uma postura do nosso corpo. Ficou claro? Então, hoje, nós falamos de quê? De denominações do corpo humano e de posição anatômica. Eu espero que esse vídeo ele tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu, particularmente, estou gostando muito dos comentários que vocês estão deixando aqui embaixo, lá no Instagram. Se você não segue o Instagram, segue lá, @lab_de_anatomia. Então, essa interação ela é muito importante para que o canal ele possa fluir, ele possa crescer e cada vez mais você encontrar aqui do outro lado vídeos que te ajudem a compreender esse fascinante e incrível mundo da anatomia e da fisiologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.